Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que estava maratonando The Bear, temporada nova, mas lembrou que ia sair vídeo novo aqui na UVP Capital e veio para cá aprender um pouco mais sobre o IPCA, sobre os impactos aí da inflação de junho e como que isso vai reverberar ali nas decisões do nosso querido Galípolo. Lucas, dá o seu bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Perfeito, obrigado, Lucas. Então, vamos lá. Aqui ao lado já vai aparecer aqui para vocês quais foram as variações mensais e já incorporado aqui a variação mensal do mês de junho. O IPCA fechou no mês em 0,24 e é a menor alta desde janeiro de 2025. Porém, no acumulado dos 12 meses, a gente chegou a 5,35%, que é acima do teto da meta de 4,5%. Isso porque a meta do IPCA aqui no Brasil é de 3%, mas a gente tem ali bandas de variação que vão até 4,5% e até 1,5%. Por este motivo, o Galípolo vai ter que enviar uma carta ali para o Ministério da Fazenda para explicar os motivos do porquê que a inflação ficou acima da meta. Isso porque a gente teve uma mudança em como é observada essa inflação aqui no Brasil. Anteriormente, ela era a ano calendário. Então, seria de janeiro a dezembro. Se ficasse acima da meta, teria que haver uma explicação para o Ministério da Fazenda do porquê que isso aconteceu. Agora, a gente tem nos últimos 12 meses. Então, é no acumulado dos últimos 12 meses uma média móvel. Então, por este motivo, o Galípolo já vai enviar a primeira carta para o Fernando Haddad para explicar por que a inflação não ficou dentro da meta. Os principais vilões do mês aí da inflação foram a energia elétrica, que subiu 2,96% e explica metade da variação do índice. Dos 0,24 pontos percentuais que subiu ali a inflação, 0,12 são de responsabilidade da energia elétrica, tá? Foi a maior alta para um semestre desde 2018, acumulando 6,93%. Isso ocorre porque foi acionada a bandeira vermelha, que adiciona a cada 100 kWh R$ 4,46. E isso já estava bem acima do que vinha no mês de maio, que teve já acionamento da bandeira amarela, que adiciona R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos, tá? Isso ocorre principalmente porque a gente já está no período de seca e teve uma menor geração das hidrelétricas. Quando a gente aciona outros modelos ali de energia elétrica, isso faz com que encareça o processo e tudo isso aí acaba sendo repassado diretamente para o consumidor final. O grupo de transportes também subiu 0,27%, impulsionado principalmente pelo transporte por aplicativo, que ocorreu mesmo com a baixa ali nos preços dos combustíveis e também das passagens aéreas. Além disso, o ponto positivo veio para os alimentos que nos últimos 9 meses não tinham uma deflação dessa classe e dessa vez ocorreu finalmente. Então você aí que é marombeiro pode ficar feliz. Teve uma queda no preço dos ovos aí de galinha de 6,58%. O destaque também fica para o arroz, que caiu 3,23%, e também para as frutas, que caíram 2,22%. O índice fechou junho em menos 0,18%, ante uma alta que tinha ocorrido de 0,17% no mês de maio. O que é uma notícia muito boa, né? Então, principalmente porque o que vinha mais pressionando a inflação nos últimos meses era justamente o preço dos alimentos. Então agora é ficar de olho, continuar acompanhando aí se realmente essas cadeias vão se reestruturar aqui no nosso país, que isso com certeza vai ter um impacto benéfico aí para o nosso bolso. Dito tudo isso, por que o IPCA então ele é tão importante? Ele vai ser o balizador para as decisões das políticas monetárias aqui no nosso país. Isso com a Selic já tão alta de 15%, tá? Para você entender um pouco mais, se você tem uma inflação alta, a gente resulta em uma Selic alta, isso também encarece o crédito e obviamente acaba diminuindo o consumo. Mas para entender no seu bolso como que isso impacta, se a variação da inflação está acima da variação do seu salário, significa que você perdeu o poder de compra. Significa que as coisas subiram mais do que o seu poder de comprar aquelas mesmas coisas, naquela mesma cesta de consumo. Se você teve ali, na verdade, um aumento acima do que foi a variação da inflação, a gente fala que você teve um ganho real dos seus rendimentos. Isso também é importante porque o IPCA ele é utilizado ali para contratos de aluguel, e muito pouco, geralmente é o IGPM, mas para contratos de aluguel, principalmente de pessoas jurídicas e algumas outras coisas que também vão ser impactados ali no seu bolso, também para as aposentadorias e para alguns reajustes salariais também. Mas o que é o IPCA de fato? O IPCA ele é um índice medido ali pelo IBGE, que foi criado em 1979. Ele mede variações de preços médios de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Essa metodologia ela foi escolhida justamente porque cobre 90% das famílias do nosso país, de acordo com a pesquisa de orçamentos familiares, a POF, e a última que foi realizada em 2017-2018. Nessa época, em dezembro de 2018, o salário mínimo no Brasil era de R$ 954. Essa definição de metas de rendimentos, ela foi feita por dois motivos. Primeiro, para estabilidade nas estruturas de consumo, e o segundo, para exclusão de outliers, que seriam pessoas que recebem menos de um salário mínimo, e também de pessoas que recebem
recebam acima dos 40 salários mínimos e que também podem haver distorções nas cestas de consumo. Para essas duas variações, a gente tem outros indicadores que falaremos a seguir. O IPCA, ele é medido como a média aritmética de vários produtos nos mesmos locais que foram pesquisados nos meses anteriores. Então, isso serve como uma base comparável. Após definidos ali essa média aritmética dos preços que foram comparados, é feita uma média geométrica simples para fazer esses subitens de forma agrupada. Após isso, é feita uma agregação desses valores através de uma fórmula chamada de Laspers, e ela é muito utilizada justamente para pegar essas variações que são feitas de travando a quantidade, só fazendo as variações dos preços com algum determinado mês base. No caso, aqui no Brasil, a gente utiliza exatamente o mês anterior. E essa fórmula, ela utiliza como os pesos ali de consumo justamente a pesquisa de orçamentos familiares. Ela vai manter ali as quantidades fixas e variando somente os preços para que tenha uma comparação ao longo do tempo, tá? Mas isso pode acabar superestimando a inflação, porque não leva em consideração um efeito que acontece muito com os consumidores, que é o seguinte: quando você tem um aumento de um determinado produto, se houver algum produto similar que pode ser substituto daquele produto, geralmente os consumidores migram dele para um próximo. Então esse cálculo não vai levar em consideração os substitutos que foram feitos naquele determinado mês de consumo e que consideravelmente pode abaixar ali o preço naquele determinado mês daquela família especificamente. E para esse índice nacional é ponderado através de 16 regiões metropolitanas, tá? E que vai ser ponderado de acordo com a renda média daquele determinado local. Por exemplo, São Paulo tem o maior peso no índice do IPCA. O número índice utilizado nessa base, que é o número que vai ser utilizado ali como indexador e depois vai ser utilizado algumas agregações dessas variações de preço ao longo do tempo, é utilizado como dezembro de 1993, uma data muito importante. A gente começa a passar ali pela transição e começar o plano real de fato em 94. Quando você abre o site do IBGE, você consegue verificar ali as variações que tiveram no IPCA e qual que é a inflação que já foi acumulada desde 94 até os dias de hoje no real. E para padronizar aí a produção desses índices no nosso país, foi criado em 1978 o SNIPC, o Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor. Ele também é utilizado para o IPCA, IPCA 15, IPCA e o INPC, que falaremos adiante. Para entender aí quais foram as cidades que começaram a ser avaliadas no índice, a gente teve em 1979, começou com o Rio de Janeiro, depois já foi passado para Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Em 1980 adicionaram São Paulo, Brasília e Belém. Em 1980 também em outubro teve Fortaleza, Salvador e Curitiba. E em 1991 adicionaram a melhor cidade do mundo, chamada também de Goiânia. Em 2014 chegaram Vitória e Campo Grande. E como eu já disse, o IPCA ele foi criado em dezembro de 1979, virou o índice oficial através do decreto 91.990 em 1985, mas perdeu esse status em 1986. Porém, em 1999 chegou a ser o índice de referência para definir as metas do Banco Central, que é definido pelo CMN. CMN este que é composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro de Planejamento e Orçamento e também pelo presidente do Banco Central. Hoje essas cadeiras são ocupadas pelo Fernando Haddad, pela Simone Tebet e pelo Gabriel Gallipo. Mas no IPCA, como que é definida então a cesta de consumo que vai compor o índice, tá? Ela é feita através da POF, mas esse ano a gente já vai ter uma atualização, que vai ser de 2024, 2025. Mas vamos entender o contexto e como que isso aconteceu. Em 1974 e 1975, ainda com o nome de INDEF, foi feita a primeira cesta de consumo do Brasil. Já em 1987 e 1988, teve novos pesos ali adicionados e a gente mudou a renda de 30 salários mínimos para 40 salários mínimos. Na pesquisa de orçamentos familiares de 95 e 96, foi confirmado ali as faixas de renda e renovou os pesos que ocorreu ali em 1999. Já em 2002 e 2003, foi uma das mais importantes, que começou a ter uma abrangência nacional, ocorrendo ali, então, uma pesquisa de orçamentos familiares nos 27 estados brasileiros. E como eu havia falado, em 2017 e 2018, houve a última pesquisa de orçamentos familiares até o momento, que está vigente desde janeiro de 2020 para a composição do IPCA. E teve uma nova cesta de produtos, ampliando, então, quais seriam os produtos que entrariam no cálculo de variação mensal do IPCA. Então, para conseguir fazer com que essa variação de preços seja, de fato, aferida, o IBGE começou a fazer essas pesquisas em 1987 através da PLC, Pesquisa de Locais de Compra, em 13 regiões, e nela foram descobertas ali onde as famílias de fato compravam e através disso conseguiria estar avaliando ali realmente quais foram as variações de preço nas cestas que foram definidas nas pesquisas de orçamentos familiares.
imobiliárias. E para validar as alterações nessa metodologia de cálculo, foi criado em 1999 o Conselho Consultivo do SNIPC. Então, desde 2012, teve os índices que incorporaram os dados mensais das POFs através do Conselho Consultivo, e também essas séries foram encadeadas diretamente, permitindo comparações históricas, sem perder a consistência do índice desde a sua apuração em 99. Agora vamos entender um pouco mais quais são as diferenças dos tipos de IPCA que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem o IPCA 15, que ele é uma prévia do IPCA oficial, que geralmente é apurado do dia 16 até o dia 15 do mês subsequente. Então não tem nada de diferente da metodologia, apenas o período em que é aferido esse determinado indicador. E junto com o IPCA 15, a gente também tem o IPCA-E, que ele é a soma do trimestre dos últimos IPCAs 15. Já para abarcar ali, famílias que têm um rendimento menor, como eu já havia falado para vocês anteriormente, a gente só começa a fazer a aferição de famílias que têm uma renda de 1 a 40 salários mínimos. Mas tem um outro índice que abarca essas famílias que recebem abaixo de um salário mínimo, que é o chamado de INPC. O INPC vai abarcar ali famílias que têm rendimentos de até 5 salários mínimos e são mais sensíveis a itens básicos como alimentação e transporte, justamente porque qualquer variação que tenha nessas duas classes ali, obviamente vai pesar muito mais no bolso de quem recebe menos do que quem recebe mais. Então esse índice geralmente ele é mais sensível e mais volátil a essas duas categorias. E eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre o IPCA, principalmente sobre como que esse índice passou por diversos fatores adversos ao longo da sua mensuração. O mais importante deles para mim foi durante a hiperinflação que ocorreu em março de 1990, tendo a maior alta registrada em um único mês, que foi de 82,39% no um único mês. Então, assim, realmente era muito difícil. Você aí que viveu a década de 90, com certeza deve lembrar do que ocorreu em março de 1990, inclusive toda a década de 90 ali praticamente, esse início da década de 90 foi muito complexo. O final da década de 80 também. Eu nasci em 1997, então não acompanhei muito, mas eu sei que o Lucas ele já tá tendo alguns calafrios só de lembrar dessa época. Se você quiser aprender a investir para fugir desse tipo de problema ou dos impostos que eles vão criar, o que eu vou te recomendar é www.auvp.com.br. Clica aqui no botão Faça sua análise de perfil. A gente estruturou toda uma área de wealth aqui dentro da nossa empresa. Então agora, além do conhecimento mais básico aqui que você pode ter para fazer os seus investimentos, para quem tem mais dinheiro, a gente está com a área só de proteção do patrimônio, para a gente poder fazer uma sucessão patrimonial mais inteligente, pagando menos tributos, abrir uma empresa offshore para você fazer os seus investimentos lá fora, ou mesmo investir lá fora, mantendo a sua residência fiscal aqui no Brasil mesmo. Você que já trabalha para fora, receber o seu dinheiro direto em dólar, já alocar esse dinheiro lá direto lá fora. Tudo isso a gente está aqui para te ajudar. Se você tem interesse em qualquer uma dessas áreas, entra aí alvp.com.br, preencha esse questionário aqui. Ele é só o começo da nossa conversa, tá? Então quando a gente começa a conversar aqui, você se matricula primeiro na escola, lá dentro você vai saber se você precisa de uma holding patrimonial, lá dentro você vai saber se você precisa seguir por esse caminho de registrar uma empresa lá fora. Tudo isso a gente vai explicar para você a partir do curso, porque a gente vai conversando ali toda semana, vai fazendo lives direto comigo, você vai tirar suas dúvidas comigo, vai ter acesso à nossa comunidade, vai ter acesso a todo o nosso time trabalhando para você. E é por isso que a UVP é a maior escola de investimentos do Brasil, a única que oferece 100% de garantia, mesmo após a conclusão. Todos os meus concorrentes aí falam, eu tenho o melhor curso lá, o quê? Então por que você não oferece o dinheiro de volta depois que a pessoa concluir? Só na garantia mínima de 7 dias do governo. Porque aí fica difícil. É por isso que a UVP pode dizer que é a melhor. Por quê? Porque se a gente não fosse a melhor, os nossos concorrentes conseguiriam oferecer a mesma coisa. E além de tudo, nos rankings que a gente disputa, vocês sabem bem, Consultoria número 1 também do maior banco de investimentos da América Latina. Foi mal, desculpa, mas dá pra chorar. O choro é livre. A caixa de comentário tá aqui, se quiser reclamar, pode chorar aqui. E em junho de 2022, a gente teve uma variação negativa da inflação, também chamada de deflação, que foi de 0,68% e foi a menor variação mensal já registrada de toda a série histórica. Então, recapitulando alguns pontos aqui que a gente tratou nesse vídeo, a gente teve que a inflação desacelerou, mas ela ainda segue acima da meta. A energia elétrica e os transportes foram que mais pressionaram o nosso índice e que, obviamente, a gente vai ter que estar acompanhando como vai ser se desenrolar nos próximos meses, se algo precisa ser feito para controlar a inflação desses determinados setores. Além disso, a gente tem que os alimentos ali deram uma trégua, mas ainda não foi um alívio completo. A gente ainda tem uma alta acumulada bem expressiva nessa categoria de consumo. O Banco Central provavelmente deve manter os juros mais altos por um tempo, justamente porque a gente teve uma nova aceleração no índice, mesmo acompanhando uma trajetória anterior ali, que foi de queda. Então, nos próximos meses aí, o Galípolo deve ver como está evoluindo essa inflação e deve fazer ali uma nova queda nesses taxas de juros somente no ano de 2026.
Então vamos acompanhar como vão ser esses próximos meses aqui para a inflação brasileira, porque ela vai ser muito importante para toda a condução da política monetária, também para a popularidade do Lula, que obviamente um dos fatores que mais fizeram com que caia a popularidade dele foi o aumento nos preços dos alimentos, que foi sentido no bolso da maior parte da base eleitoral do Lula, né, que são as classes mais baixas ali de renda. Então isso vai ser determinante, inclusive, para a próxima eleição que vai ocorrer em 2026. E você, curtiu aí a nossa análise, destrinchando o IPCA de junho e também explicando toda a sua metodologia, que abriu aí a cabeça de muita gente sobre o cálculo e a metodologia do nosso índice de inflação oficial do país. Compartilha esse vídeo também para essas pessoas que ainda não sabem como esse índice é mensurado e como que ele é ponderado e todos esses cálculos ali que são feitos, que eu tenho certeza que a gente vai levar, espalhar uma informação útil para mais pessoas. Então curte, compartilha, se inscreva no canal do VP Capital e até o próximo vídeo na sexta-feira que vem. Um abraço e um bom final de semana.